Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com o Rodrigo, da vinícola Estivalé, que fica em Goiás, próximo a uma cidade muito bonita que chama Pirenópolis, cheia de cachoeiras e outros atrativos turísticos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes do seu programa. Que bacana poder falar com você aqui um pouco. Estou contente de você vir. Você começou com turismo e depois partiu para essa ideia da vinícola, né? Nós estamos lá numa região, igual você falou, uma região muito bonita. É perto de Corumbá de Goiás e Pirenópolis. Então, são duas cidades turísticas perto de Brasília, todas elas cidades centenárias, com um casario maravilhoso. Eu até gostaria de, na oportunidade aqui, convidar você, aí não vai me deixar falar o que não é. Então, Pirenópolis é muito bonito, Corumbá é uma cidade linda, as igrejas são lindas. A gente começou lá por conta do viés turístico da região. E mantivemos, então, desde 1990, um parque. Nós começamos um parque privado e a gente começou a fazer um destino turístico, né? A gente chama de receptivo. E lá, com essas cachoeiras, a gente foi agregando infraestrutura, fizemos restaurantes, pousada, tem toda essa parte de esportes de aventura. E como eu estava te falando, Alberto, a gente tem assim uma espécie de, vamos colocar, uma mania de todo ano fazer coisas novas, né? Isso aí é muito importante quando você tem um negócio de turismo. É importante as pessoas irem e sempre ter alguma coisa de novidade, porque senão fica aquela coisa, aquela mesmice que joga o cliente no braço do concorrente, né? A gente não quer isso. Um dia paramos e pensamos, vamos fazer alguma coisa, então, assim, na área da gastronomia. E até como eu te falei, a gente chegou a pensar em fazer pinga e tal, quando nós descobrimos, de uma forma assim muito interessante, que ali é um terroir perfeito para uva e, sobretudo, uvas viníferas. Mas acontece que da fase de você ainda ter decidido até a fase de você começar a trabalhar, e quando você quer, inclusive, fazer a coisa bem feita, é importante que você se cerque de pessoas que tenham esse conhecimento, né? Esse gabarito técnico aí. E nós, então, procuramos essas pessoas. Estamos até com um rapaz de São Paulo, chama Ricardo, que sabe fazer enxerto como ninguém. Lá ele tem uma larga experiência nisso e justamente a gente que tem que fazer, tem que ter o cavalo e depois entra com a planta, né? Nós tivemos assim muita ajuda dele, porque a gente conhecia menos do que a gente conhece agora. A gente tem, como eu te falei, a gente tem estudado, tem procurado se preparar nisso tudo. O fato é que nós decidimos lá o local, que é ao lado da propriedade, faz parte da propriedade, mas não é exatamente dentro do parque, e plantamos aí praticamente 3 hectares. Seria 1 hectare de uva americana para fazer suco. Lá nós estamos com Isabel e Cora. E fizemos também 1 hectare de Syrah e Barbera e Grenache. Se você vê que espetáculo que tem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falando, rapaz, eu estava ouvindo o Jornal Nacional e o Jornal Nacional falou, olha, Brasília está há 140 dias sem chover. Aí essa pessoa pensou, 140 dias sem chover? Lá é perfeito para uva. Por que ninguém planta uva lá? E foi esse tipo de coisa que começou a ficar na cabeça da gente. Quer dizer, a uva, depois que você começa a conversar com quem entende e tal, você percebe que ela é uma planta, se ela é exigente em algumas coisas, mas quando você supre essa exigência dela, ela te dá um retorno muito bom.
né? Só, o nosso vinhedo está a 1.050 metros de altitude, já pode-se dizer que é um vinhedo de altitude, né? Nós estamos numa região que passa 3, 4 meses sem chover, né? Nós temos lá, Alberto, a característica de ter uma amplitude térmica muito grande. Então, tem noites muito frias que eu quero dizer é o seguinte, 5 graus, 8 graus, para Goiás é muito frio, você há de convir comigo. E nesse mesmo dia, quer dizer, de noite está 8 graus, de dia está 28, 30. Então, assim, isso para a uva é maravilhoso, né? Dá uma casca grossa, ela é uma planta que vem com muito vigor. E aí a gente, então, com toda essa coisa as características lá do local, né? A gente então pensou, poxa, agora é trabalhar a questão humana. Vamos ver se a gente consegue capacitar gente para poder fazer um trabalho bacana. E assim foi feito. Nós trabalhamos com gente, nós temos lá, a gente até estava comentando que vinhedo é uma coisa complicado, dizer, não é assim, é exigente, né? Tem patologias lá das plantas que, se você deixar sem cuidar 3 dias, ele já te mata a planta, não é? Então, assim, sobretudo fungos, né? Míldio é um problema horroroso. E a gente tem pessoas lá permanentemente, e nós temos uma pessoa que nos dá assistência nesse aspecto aí. Qualquer problema, tira foto na hora, já manda foto para ele, ele de lá já fala, ó, aplica isso. Então, facilitou o manejo, né? E, graças a Deus, a gente tem tido um resultado muito bom. Quer dizer, o ano passado a gente fez mais ou menos 5 mil litros de suco de uva, foi muito bem aceito. Nós vendemos todos lá nos nossos restaurantes. Ainda tem algumas garrafas. Esse ano, a perspectiva, eu te falei, nesse, eu chamo até de quadradio, porque é só um hectare, são 10 mil metros, nós já vamos colher 18 toneladas, é muita. E a parte de vinífera, nós estamos com a Syrah, a Barbera e a Grenache. E a gente já colheu ano passado a Syrah, nós colhemos, vinificamos e já estamos com vinho lá, já vamos começar a vender. E um professor dessa faculdade lá de Ipameri, ele conseguiu, com o Ministério, ele é um apaixonado por vinho, por uva, e ele conseguiu, então, criar um polo vinícola, né, no caso, que seria Minas Gerais. uma coisa não... como é que eu ia te falar? Assim, ele criou um polo que é dentro de uma faculdade e tem dado assistência para as pessoas que plantam uva e levam lá, que foi o que eu fiz. Eu levei minha uva para lá e nós vinificamos lá dentro da vinícola de Panamba. E agora que eu lembrei, é uma vinícola experimental. Mas ele está fazendo um papel magnífico. Eu queria aproveitar aqui também para cumprimentar o professor Roberto, que ele tem feito um trabalho muito bacana e tem ajudado muita gente que planta uva aí no estado. É a UEG. Agora, mas o bacana é isso, é que a Epamig já é uma empresa como se fosse a Embrapa estadual. Lá não, lá é uma faculdade. Só que essa pessoa fez toda a diferença, porque ele foi buscar no governo federal o dinheiro para fazer essa vinícola experimental lá. E montou esse polo vinícola experimental e tem ajudado a todo mundo, todos que estão fazendo agora, porque, como a gente sabe, não é barato você construir uma vinícola. Então, ele tem nos atendido nesse aspecto aí. Está muito legal. Tem também a Vinícola Assunção, que você conversou com o Guilherme, e eles têm lá uma estrutura muito bacana. Então, assim, eu acho que isso aí está assim, pronto para crescer no estado, viu? É o segmento. E cria um polo, né, na região, porque tudo isso vai multiplicando, né? Na medida que você faz aí esse polo vitivinícola, que é o que a gente tem imaginado, quer dizer, as pessoas já têm uma vocação para a agricultura aqui na nossa região, né? É só transferir essa vocação do grão para a uva, né? Porque as pessoas estão acostumadas a plantar grão aqui em Goiás. E eu acho que lá na nossa região também,
como é uma região de pequenas propriedades, a uva ela entra como uma coisa assim fantástica, é uma opção de renda para as pessoas, porque não tem como você plantar milho, por exemplo, em Soja. 10 hectares. É muito pouco, exato. E detalhe, a nossa região ela é uma região que ela não é plana, então ela é acidentada, né? E uva vai maravilhosamente bem com isso aí. Eu estava até conversando com um amigo nosso, dizer, olha o nome do lugar, Pirenópolis. Por quê? Porque a região lá é Pirineus. E é exatamente porque tem uma região na França, no sul da França, muito parecida, que são os Pirineus franceses, né? França e Espanha. Então, quer dizer, alguém de lá veio aqui, deu nome para essa região, e nós estamos aí como se assim confirmando essa vocação de sul da França que esse rincão de Goiás tem, porque a gente agora começou a produzir uva e vinho, e tem sido muito bacana. E que vinho precisam produzir esse ano? Na verdade, o que eu vou colher agora são as uvas americanas. Eu vou colher a Syrah, a Barbera e a Grenache. Tem na região lá outras pessoas que estão plantando. O pessoal da vinícola da Assunção, eles, se não me engano, eles estão tendo essas uvas, estão lá com uvas brancas também. Então, assim, a variedade devagarzinho vai aparecendo, né? E as pessoas vão testando qual é a cepa que se dá melhor aqui na nossa região. Uma uva que eu quero testar, que, por exemplo, lá no vinhedo do professor Roberto em Pameri, tem dado muito certo lá, é a Zinfandel, né? Que é primitivo. Sim. E é uma uva fantástica, eu gosto muito desse vinho. E a gente, então, vai começar também a buscar mudas para plantar aqui. Mas vocês trabalham com poda invertida, né? Eu acho que a poda invertida ela foi assim, uma espécie de pedra de toque aqui para a nossa região, né? Porque as chuvas aqui elas são muito direcionadas, né? Elas são muito assim, você sabe exatamente quando é que ela vem. E sem a poda invertida, a gente estaria colhendo essas uvas no auge da água, né? Da fase chuvosa. E isso aí é péssimo para a uva. Quer dizer, além dos problemas sanitários que podem acontecer com a planta, ela absorve essa água e ela fica aguada, né? Então o Brix cai. Se você, ao contrário, fizer tudo isso durante o inverno, porque o inverno aqui é justamente a época da seca, né? Você consegue uma planta com menos água, ela já começa a desidratar. Eu colhi a minha Syrah, só para você ter uma ideia, para a gente poder assim vinificar com 24, 25 de Brix. Já é um teor de açúcar bacana, né? Já começa a pensar em ter um vinho de guarda a partir daí, né? Em que época que você colheu? Eu colhi, a última vez foi em setembro. Agora a gente já vai colher em outubro. Setembro do ano passado é mais para frente a que São gente Paulo. colheu. São Paulo é por volta de julho, agosto que a colheita é feita. E a do ano passado vocês fizeram vinho também? A gente colheu o ano passado. O problema que eu tive foi até uma coisa assim, que você vê como é que é, né? Marinheiro de primeira viagem. Quando nós importamos essas mudas, a Barbera e a Grenache, elas vieram amarradas em feixes de mudas, todas elas iguais, né? Então, tinham vários feixes amarrados de Barbera e vários feixes amarrados de Grenache. Beleza. Aí nos recomendaram, na hora que chegasse essas mudas, para a gente hidratar a muda. Então, a gente colocou isso tudo num local assim, como se fosse uma pequena piscina, e colocamos tudo na água. E o que o funcionário fez? Ele foi lá e cortou os feixes e misturou tudo. Eu não sei se eu morria ou se eu matava um. E aí, o que foi a solução? Ao invés da gente plantar essas mudas, nós tivemos que plantá-las em saquinho, esperar essas mudas, porque ela vem soltar a luzinha dela, né? E pelas folhas a gente começou a distinguir quem era quem. Isso aí atrasou
o plantio. E a gente, então, só teve Syrah. E ainda tem vinho da Syrah? Eu recebi agora faz pouco tempo. Nós estamos aí com umas 700 garrafas. Eu já te convidei para ver, eu quero te presentear com uma, você vai me dizer o que você vai achar do meu vinho. Mas está muito gostoso, é um Syrah puro. Claro. Agora, com essas uvas que estão vindo aí, a gente pode fazer um blend aí, vamos, enfim, ver o que a gente pode conseguir dessas 3 variedades. Outra coisa também que aconteceu aqui, essa última safra de uva para suco. Quando a gente pensou em fazer o suco, o preço estava muito barato, sabe? Estava assim em torno de R$10 o litro. E o que a gente pensou então? A gente falou, olha, apenas para testar, a gente podia vinificar essas uvas. E aí fizemos aí então o tal do vinho da colônia, né? Que é um vinho que não é um vinho fino, porém é um vinho que tem mercado, não é? É um vinho mais adocicado e que com isso e aí você consegue vender ele até R$20, quer dizer, você dobra o valor do litro fazendo um vinho desse jeito. Então, comercialmente falando, todas essas grandes vinícolas aí, pelo menos essas mais tradicionais, fazem aquele vinho italiano antigo, né? E a gente, então, está começando. Agora a gente está explorando todas as possibilidades e ver tudo aquilo que a gente é capaz. Eu acho assim, eu acho que a gente não pode ter preconceito com as coisas, né? Sobretudo nós que estamos começando agora, Claro. Existe mercado, tem gente que compra, ótimo. Então vamos fazer. Agora, é claro que você tem que ter você cria aí o seu projeto, né? E você vai fazendo aqueles vinhos que você tem a condição de fazer, que você tem a uva para aquele tipo de produto, e você começa a trabalhar aquele que você vai querer também. No nosso caso, como eu te falei, eu fiz um teste, mas a gente quer trabalhar essas uvas americanas para suco. E vamos trabalhar para vinho com uvas que são vitis vinífera, né? Quer dizer, são as uvas europeias que já dão para a gente todo aquele vinho que é o que a gente quer fazer. Vinho fino, claro, de qualidade para um público que realmente gosta disso. Eu acho que a gente aqui ainda vai conseguir crescer demais. Eu acho que o brasileiro tem percebido, você vê que maravilha que são os vinhos, que são, sobretudo, os espumantes que estão sendo fabricados no sul, né? O sul de Minas, aí, aquela região que você falou, eles estão fazendo vinhos maravilhosos. A gente comprou mudas da Vitácia, que é o Murilo, né? Não sei se você conhece. Ele é um fornecedor de mudas fantásticas. E a gente, então, assim, eu acho que o Brasil tem tudo para crescer. E muita gente, além de uva, não sei se você chegou a ver isso, está plantando oliveira. Então, nós vamos começar a fazer azeite bom também, viu? Já tem coisa boa. Já tem. Verdade. Esse ano que vai ser o ano que você vai realmente começar a produzir vinho para valer, né? Que vai ter um volume maior, com outros tipos de cepas. O que a uva, né? Eles falam, a videira, ela está até assim, os seus 3 primeiros anos, ela está com as raízes pequenas, né? Sim. Então, a partir do 3º ano, começa um processo que eles chamam de mineralizar o vinho, né? A gente começa a pegar mais da terra. Eu acho que isso aí, quer dizer, é como se fosse assim, meio que ganhasse uma personalidade própria, não é isso? Por isso que é importante essa questão da identidade e da identificação geográfica, né? A gente tem que ter essa identificação geográfica, porque todo mundo sabe, um vinho não é igual ao outro, né? E o mesmo vinho não é igual ao do ano passado. Então, é uma coisa mágica isso, né? E a gente começa a trabalhar essa parte
Isso aí agrega valor. As pessoas me perguntam, rapaz, eu te confesso que eu não imaginava que era assim. Ah, mas você colheu, que horas que você colheu? Foi de dia ou foi de noite? Né? A sua uva, como é que é feita? Você tem irrigação? Ah, mas como é que é a sua irrigação? Né? E como é que é a sua poda? E você faz pisa? Se eu faço a pisa do vinho, eu falo, não, não estou. Isso aí a gente está começando, é tudo feito ainda não. Mas é uma coisa muito bacana. Eu quero ver se um dia a gente ainda resgatando essas origens, pelo menos os italianos que vieram para o Brasil, né? A gente poder fazer essa maceração com os pés, quer dizer, olha, eu tenho ideia que eu fico imaginando tudo que a gente pode fazer para frente. O que me falaram foi o seguinte, porque hoje, quem trabalha com turismo sabe, quer dizer, o que a gente vende hoje em turismo? A experiência. Né? Você tem que entregar para o seu cliente uma história para ele contar. Sim. Então, antigamente, bastava você tratá-lo bem, o cliente é o rei, não é mais do que uma obrigação, né? As pessoas têm que realmente tratar, tem que ter qualidade. Agora, qual que é o plus? Onde é que você cresce? É quando você dá para ele algo a mais, essa experiência. Então, imagina, se você tem 10, você visita 10 vinícolas, faz degustação nas 10, mas naquela 11ª, além da degustação, você vai e faz uma pisa lá no vinho. Rapaz, isso aqui é uma coisa maravilhosa, você não esquece isso. Né? Então, com esse tipo de carinho e assim, buscando criar essas novas experiências que a gente quer ingressar nesse mundo da vitivinicultura, viu? Agora, partindo para outro assunto aí, quer dizer, vocês agora estão montando uma associação, né, de produtores de vinho da região. A gente criou agora a Aprovinho, Associação dos Produtores de Uva e Vinho da região dos Pirineus. A gente quer, com a associação, atingir algumas coisas que só através de uma entidade você consegue. Né? Eu falando em meu nome, em qualquer lugar, eu estou falando em meu nome. Né? E se eu estiver falando em nome de uma associação, realmente existe toda uma diferença nisso aí. Eu agora, por exemplo, eu vou visitar o embaixador da Argentina, o diplomata lá responsável pela parte comercial da Argentina. Ele vai ao salto, a esposa dele é atleta, ela corre, e ele falou para mim, vamos lá para nossa embaixada para a gente poder fazer alguma coisa juntos lá, e eu vou, e eu tenho certeza que isso aí vai render frutos. Talvez a gente consiga aí alguém para nos receber numa viagem até a Argentina, para nos guiar naquelas vinícolas lá, né? Então, esse é apenas um exemplo. A gente pode ir em outros lugares, a gente pode buscar, através do sistema SAI, SEBRAE, SENAR, apoio, não é? A gente consegue financiamento. Enfim, eu acho que a associação, sem falar que você pode fazer as compras todas coletivas, né? Sim. Aí você negocia de forma diferente com seus fornecedores. Sim. Então, isso tudo aí gera um círculo virtuoso. Né? As pessoas começam a lembrar de você em eventos, a lembrar de você, não é de vocês, né? Da entidade como um todo. Essas questões comerciais, então, assim, todo mundo ganha com isso. E tem um outro lado também, que o pessoal falou, que eu achei muito bacana. A nossa região, Roberto, ela tem uma ocupação humana que eu falo de ocidentais, né? Porque, enfim, lá já existiam os índios que moravam lá. Mas a ocupação ocidental é muito antiga, então tem quase 300 anos que o homem branco já começou lá, ir buscando garimpo, e depois com comércio. E isso criou ali na região uma condição assim única, sabe, muito particular. Nós temos o primeiro jornal do Estado, foi lá em Pirenópolis. A primeira banda de música do Estado foi em Corumbá. O primeiro escritório de advocacia foi em Corumbá de Goiás. Entendeu?
nós temos o único goiano que é membro da Academia Brasileira de Letras, inclusive com a cadeira número 1, que era do Machado de Assis, é um goiano, foi um goiano. Então, nós decidimos também que a Provin vai ser uma espécie assim, de guardiã da história da região, porque essa história está ligada a uma vocação agrícola, e essa vocação agrícola ela vai ser a base de uma nova atividade agrícola, que é a questão do plantio, né, que é a viticultura. Então, isso tudo assim, essas coisas elas não são desconexas, muito pelo contrário, elas têm uma profunda ligação umas com as outras. E eu acho que é um papel bacana da Provinho poder ser assim, uma espécie de guardiã disso tudo e, eventualmente, aí para frente, faz um museu. Quer dizer, aquelas coisas que a gente vê lá fora e acha muito bonito e acaba não fazendo aqui, né? Então, a gente tem que fazer aqui também. A Provinho, ela vai ter assim umas câmaras temáticas e vai ter um segmento lá dessa parte de lácteos. Por quê? Porque tem crescido muita produção de queijo na região, queijos finos. Sim. E a gente ainda, por uma coisa assim, uma coincidência, um suíço que veio para cá e gostou muito da região e acabou ficando raízes aqui, ele é um mestre queijeiro da Suíça. Que maravilha. Ele é um amigo meu que chama Stefan. E o Stefan tem feito queijos maravilhosos aqui. Inclusive, toda a produção dele é vendida para as embaixadas lá de Brasília. É difícil conseguir um queijo do Stefan, porque tudo que ele faz já está encomendado, sabe? E eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui, os queijos do Stefan, eventualmente de outras pessoas que vão fazer, já tem uma outra pessoa aqui também fabricando um queijo muito bom, um queijo coalho. Quer dizer, isso tudo são reflexos de uma nova atividade que está sendo desenvolvida, né? E com a valorização de produtos que antes não eram muito valorizados. Agora a gente consegue ter pessoas que valorizam e pagam mais por um produto de qualidade. Então, isso aí vai fazer toda a diferença, sabe? Eu acho que uma coisa vai levar a outra, que vai, no fim das contas, dar um upgrade no que está sendo feito aqui na região. Oferece para quem vem para cá um outro padrão de atendimento. Então, assim, é aquele jogo de ganha-ganha. Né? Todos os segmentos ganham, sabe? E é uma coisa interessante, porque Goiás, que está aí há tantos anos, basicamente naquelas mesmas atividades agrícolas, né? Eventualmente aí também gado. Quer dizer, quando a gente entra com um produto completamente diferente, isso aí, no primeiro momento, assusta, porque não é uma coisa assim baratinha para você fazer, porque senão ela não sai boa, ela tem que ter padrões mínimos, né, de qualidade, e aí você entra como uma espécie assim, de inspirador dos que virão, né? Claro. E isso aí é muito legal, porque muita gente, depois que a gente começou a mexer, já está falando nisso, e eu também só mexi depois que eu fui ver o negócio lá do Marcelo e vi que ele conseguia fazer um vinho muito bom, né? Claro. E agora a gente, então, vai buscar essa excelência e eu acho que outros farão a mesma coisa. E uma coisa difícil, em muito do que a gente vê, é você ter o cliente, né? Quer dizer, normalmente o pessoal faz tudo aquilo, aí vem a outra parte, que é a parte de comercialização, que normalmente já não é aquela coisa assim que, se você já tem o seu cliente lá na porta esperando, olha que beleza. A gente tem vinícolas que só vendem na própria vinícola hoje em dia, né? Não tem nem volume suficiente para sair fora de lá, porque é tamanha demanda. O bacana disso tudo é que você bebe um vinho, quando você gosta do vinho, você fala, olha, esse vinho aqui, ele valeu cada centavo dele, né? Porque é uma bebida muito prazerosa. Mas é muito bom falar com você aí, a gente continuar conversando com o Brasil inteiro e com pessoas de regiões diferentes que são, entre aspas, uns malucos, né? Que vão entrar para uma área
muito mais complicada do que você produzir. Acredito, né? Eu não tenho experiência em produzir soja nem milho, mas eu acho que é uma coisa muito mais complicada. Pode ter certeza, você não precisa de visitar uma lavoura de soja todo dia, e a uva tem que ser assim. Eu quero agradecer você aí pelo seu tempo e gostar muito do empenho que vocês têm tido aí e criando novas coisas. Uma das razões que levaram a mexer com uva, não só no primeiro momento a gente queria apenas uma coisa diferente para poder oferecer. Depois da gente estudar bem isso, olhar o resultado da primeira safra e começar a pesquisar na Embrapa, pesquisar em outras entidades aí, o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente percebe que o vinho tem muito para crescer, né, Alberto? O vinho, assim, eu acho que é uma outra coisa da Aprovinho, é dar essa representatividade para que a gente possa buscar, junto aos congressistas, deputados e tal, um tratamento mais equânime, né? A gente tem que ter uma... Eu sou contra essa coisa de proteção, sabe, de barreira. Agora, nós não podemos já ser considerados pelo governo pior que os outros. A gente tem que ter, no mínimo, uma igualdade de condições. Aí eu tenho certeza que a coisa roda para frente. A gente aqui do Vinhos e Prazer agradece aí seu tempo, sua dedicação e o perigo de convidar a gente a aparecer mesmo, de repente. Você está convidado, não é da boca para fora, eu te aguardo. Eu tenho muita coisa para mostrar, não só que eu faço, mas que todos os associados da província estão fazendo. A gente assim está com orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa região. Aqueles do Brasília, lá da Vinícola Brasília, eles estão num caminho assim muito bacana também. Então, eu fico muito feliz em poder te receber aqui, viu, Alberto? Uma oportunidade de você vir a Brasília. Eu tenho certeza que você vai gostar de ver essa nova perspectiva que a gente tem criado na região. Sem dúvida. Vamos aí. Obrigado, então. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Aguardo vocês e para os seus seguidores ouvintes e telespectadores, eu queria aproveitar a oportunidade e convidá-los para vir a essa região de Goiás. Corumbá de Goiás, Pirenópolis, o Salto Corumbá. É uma região lindíssima, de natureza fantástica, e que agora, com esse advento aí da vitivinicultura, vai ser mais um prazer que você terá de nos visitar aqui em Goiás. Muito obrigado, um grande abraço, viu? Sem dúvida. Um abraço, obrigado. Até a próxima.